Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o tempo e a invalidade do negócio jurídico. Quanto tempo a pessoa tem para requerer a invalidade do negócio jurídico? Vai depender se estivermos tratando de um ato nulo ou um ato anulável. Se estivermos tratando de um ato nulo, a pessoa poderá requerer a declaração de nulidade do negócio jurídico a qualquer tempo, mesmo que passe muito tempo, pois o decurso de tempo não faz com que o ato nulo se torne válido. Por isso que se diz que não se aplica a declaração de nulidade absoluta aos institutos da prescrição e da decadência. E por esse motivo disse também que o ato nulo é imprescritível, conforme podemos observar da redação do artigo 169 que diz: o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação. E agora, nem convalesce pelo decurso do tempo. Então vamos ver um exemplo. João e Maria, durante a constância do casamento, adquiriram uma casa própria no ano de 1988. O casal se separou de fato várias vezes, foi e voltou no relacionamento. João, já prevendo um futuro divórcio, simulou um contrato de compra e venda da casa com o seu irmão no ano de 2001 para não dividir a casa com Maria. Só que Maria descobriu o contrato simulado no ano de 2015 e ajuizou uma ação para declarar a nulidade do contrato simulado, realizada entre João e seu irmão. Ora, mesmo já tendo transcorrido 14 anos desde a simulação, o ato deverá ser declarado nulo, pois o decurso de tempo, ou seja, ter passado muito tempo, não faz com que o ato nulo se torne válido. Então, conforme acabamos de ver, a declaração de nulidade não está sujeita nem à prescrição, nem à decadência. Mas devemos abrir um parênteses aí. Por quê? Porque conforme é defendido por vários doutrinadores e também em várias decisões judiciais, a pretensão condenatória que resulta do ato nulo, dessa declaração de nulidade, essa sim deve sofrer os efeitos da prescrição. Esse também foi o entendimento do enunciado 536 da 6ª Jornada de Direito Civil, que diz: resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível, quanto a estas, a incidência da prescrição. Então, por exemplo, o juiz poderá declarar a nulidade de um ato mesmo tendo transcorrido vários anos, 20 anos, por exemplo. Mas as indenizações que a pessoa pretende receber em razão do ato nulo, da nulidade desse ato, essas sim podem sofrer os efeitos da prescrição, porque são pretensões condenatórias. Agora vamos estudar o tempo em relação ao ato anulável. O ato anulável, sim, esse sofre os efeitos da decadência. Sendo assim, a pessoa deverá requerer a anulabilidade do ato no tempo previsto na lei. Qual o prazo, então, que a pessoa tem para requerer a anulação do negócio jurídico? O artigo 178 diz que é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. Contado de quando? O inciso 1 diz que no caso de coação, o prazo de decadência começa a contar do dia em que ela cessar, do dia em que cessar a coação. Então, por exemplo, uma pessoa realizou um negócio sob coação em 2015, mas a coação somente cessou em 2016, dia 15 de janeiro de 2016. Quando começará a contar o prazo de decadência? No dia 15 de janeiro de 2016, que foi quando cessou a coação. O inciso 2 diz que no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, que são os vícios do consentimento mais a fraude contra credores, o prazo de 4 anos começa a contar do dia em que se realizou o negócio jurídico, do dia em que o negócio jurídico foi celebrado. E o inciso 3 diz que nos atos de incapazes, o prazo de 4 anos começa a contar do dia em que cessar a incapacidade. Então, por exemplo, a pessoa realizou um negócio jurídico aos 17 anos. O prazo de decadência começará a contar só aos 18 anos, quando cessará a incapacidade da pessoa. E o artigo 179 diz o seguinte: quando houver uma lei e essa lei dispuser que determinado ato é anulável, mas essa lei não estabeleceu prazo para pleitear-se a anulação desse ato, então esse prazo será de 2 anos. 2 anos contado de quando? A contar da data da conclusão do ato, ou seja, da realização do negócio jurídico. Vamos concluir a nossa aula de hoje. A declaração de nulidade não sofre os efeitos nem da prescrição, nem da decadência.
Então, o ato nulo não convalesce pelo decurso de tempo. O tempo não faz com que o ato nulo se torne válido quanto à sua declaração de nulidade. Já o ato anulável, ele sofre os efeitos da decadência, devendo ser alegado no tempo determinado na lei. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, escreva um comentário abaixo e inscreva-se já no nosso canal.